Olá, sejam bem-vindos à sessão de hoje. A sessão de hoje, Color Correction and Reset. É hora de se atualizarem acerca das vossas habilidades de coloração corretiva. Nesta sessão, irei passar por processos mais desafiantes e que nos desafiam todos os dias. Irei ajudar-vos também a ultrapassá-los. Depois desta sessão, irão ganhar mais confiança ao selecionar a fórmula e a técnica necessárias e corretas para conseguirem, seja para escurecer, seja para aclarar, ou seja até mesmo para trabalhar tom sobre tom. Claro que tudo é importante passarmos pela consulta, pelo diagnóstico e também pela correção, e à medida que vão dominando todos os nossos produtos e ao mesmo tempo vão conseguir satisfazer as necessidades do vosso cliente, do couro cabeludo, do cabelo e entregar os melhores resultados, os resultados mais perfeitos e ao mesmo tempo também, claro, atualizar neste caso, os serviços do salão. Por isso, a quem é que se destina? A todos vocês cabeleireiros, e aqui o que nós iremos abordar será algo interessante, que é como a gama de coloração ideal, os processos ideais e também conseguirmos identificar que ações a tomar durante todo o processo. Não se esqueçam de ter um papel, uma caneta para poderem anotar tudo o que vamos ver aqui. Quem são os clientes de correção de cor? Os clientes de correção de cor passam por variadíssimas situações. Não é só aclarar, manter ou escurecer, mas muitas das vezes temos muitos desafios que não sabemos muito bem como os conseguir corrigir. Então escreve no chat quais são os clientes de correção de cor. Então, agora que já colocaram no chat quais são os vossos clientes de correção de cor, vamos vê-lo um a um e de certeza que não iremos abordar todos, mas são os mais importantes. Um cliente em que a cor ficou demasiadamente quente. Quando pensamos num cliente que vai fazer uma coloração em cima de um cabelo que está natural e que necessitamos fazer um aclaramento, ou até mesmo uma descoloração, existe sempre esta possibilidade do cabelo ficar demasiadamente quente. Então, este seria o primeiro princípio. Se o cabelo fica demasiado quente, o que é que nós podemos aqui considerar, ou o que é que nós poderemos fazer? Primeiro, nós temos que ter em consideração no nosso diagnóstico, identificar qual é a altura de tom do nosso cliente. A altura do tom do nosso cliente irá também nos ajudar a determinar qual é o fundo de aclaramento que ele tem na altura de tom onde nós estamos e também poderá ajudar-nos a corrigir possíveis erros quando chegamos ao final da aplicação da cor. Então, se o cliente tem uma determinada altura do tom, o vermelho, amarelo. Então, aqui o que nós vemos é o cliente em cada altura do tom tem um fundo de aclaramento. Estes fundos de aclaramento que aqui coloquei é se nós quisermos saber de uma forma mais genérica. Se queremos saber de uma forma mais metódica, neste caso devemos sempre considerar quais são realmente a intensidade de fundo de aclaramento que o cabelo tem. Numa altura do tom 5, eu tenho vermelho, laranja. Numa altura do tom 6 tenho laranja, mas numa altura do tom 7 eu tenho amarelo, disparate, laranja, amarelo. Numa altura do tom 8 eu tenho amarelo, alaranjado. Numa altura do tom 9 amarelo e numa altura do tom 10 amarelo pálido.
Vamos imaginar que o cliente tem uma altura natural de cabelo de 6, louro escuro. O cliente, nesta fase do louro escuro, a cor que ele mais predomina como fundo de aclaramento ou a curva do aclaramento seria laranja. Claro que nós só começamos a conseguir ver o fundo de aclaramento a partir do momento que começamos a oxidar a melanina ou a aclarar o cabelo. Numa altura de tom 6, que nunca fez cor, nós não conseguimos ter esta noção. Então, temos que ter esta tabela em mente para considerar e para conseguirmos também, de alguma forma, assegurar que não vamos ter que estar a corrigir no final. Então, o nosso cliente tem uma altura de tom 6 natural, nunca na vida fez cor, já sabemos desde o ponto de partida que ele tem laranja e o cliente deseja ir para uma altura de tom 8. Se aplicarmos um 8 natural, 8,0, em cima de uma base 6, o que vai acontecer, e também dependendo da volumagem que selecionamos, é que ele vai chegar ao 8, mas vamos ficar com amarelo alaranjado. Porquê? Porque usamos um 8,0. As colorações estão pensadas para serem, e quando as vemos na carta, elas são vistas que um 8 sobre um 8, um 6 sobre um 6, e não um 6 sobre, e não um 8 sobre um 6. Então, temos que considerar que a concentração de pigmentos que nós temos dentro de cada tubo está preparado para ser aplicado na altura do tom correspondente. No entanto, para a nossa vida ser mais facilitada, nós utilizamos maioritariamente das vezes as cores mais claras sobre cabelos mais escuros para conseguir obter aclaramento. Então, e é aqui que muitas vezes o tom fica quente. Mas, dica, se o cliente tem um 6 e quer aplicar como resultado final um 8, eu tenho que pensar que ele tem laranja na altura de tom 6, então eu já sei que teria que selecionar o reflexo 2, que é o nosso fumê, que tem a capacidade de neutralizar perfeitamente o nosso laranja. Este 2 não existe na carta, ou seja, o 8.2 não existe disponível, poderiam perfeitamente fazê-lo, mas se quiserem facilitar a vossa vida, existe o 8.21. Então aplicávamos o 8.21. Sabemos que do 6 ao 8 temos que aclarar 2 tons, então se temos que aclarar 2 tons, a volumagem que teríamos que trabalhar seria 20 volumes, caso o cabelo seja um cabelo fino, ou se queremos assegurar e garantir que vamos ter realmente os 2 tons de aclaramento, trabalharíamos com 30 volumes. No entanto, se não tivermos isto em consideração desde o ponto de partida, então temos que considerar que vamos aplicar um 8 natural e que a probabilidade de no final termos que fazer uma tonalização é grande. Então, nesse caso, vamos imaginar que eu não tive este cálculo de diagnóstico e que apliquei um 8 natural em cima de um 6 e que ao aclarar ficou com estes resultados, então tenho que considerar que no final eu tenho que tonalizar. Então, para tonalizar, neste caso, teria que trabalhar com os reflexos que tenho aqui. Então, iria buscar um 8 em que tivesse o 1 e o 2. Porquê? Porque eu tenho o 1 neutraliza amarelo e o 2 neutraliza laranja. Mas, caso não tenha 8,12, poderia ser 8,11. Caso não tenha 8,11, poderia ser 8,1, sabendo eu que 8,1 não seria totalmente eficaz. Neste caso, poderíamos aplicar um 9, podíamos, mas não vamos ter a quantidade ou a carga de pigmento suficiente para uma perfeita neutralização. Irá neutralizar, mas não será eficaz. Outra das considerações que temos que ter quando falamos em correção de cor seria os meios e as pontas que escureceram. Isto acontece quando fazemos aplicações sucessivas de coloração no cliente. Então, o que vai acontecer é que os meios e as pontas, como levam com tantas aplicações de coloração, vão tendo tendência a escurecer. É hora de fazer um reset à Apesar de não utilizarmos muito a correção corretiva nesta fórmula, mas também acho que é interessante deixar como dica caso não tenham color remover. Então aqui estamos a falar de um aclaramento suave quando o cliente tem um cabelo em que as pontas estão escurecidas ou que ficaram mais escuras. Vai depender, claro, da capacidade ou da necessidade de correção necessária
e os efeitos podem ir de uma limpeza suave de cor até uma correção de 1 a 2 níveis de aclaramento quando estamos a utilizar esta fórmula que vou passar a explicar, ou no caso de Color Remover, que também explicarei a seguir. Então, uma das formas que nós podemos fazer um aclaramento suave, em que nos vai permitir limpar estas pontas mais escurecidas, seria trabalhar com descoloração e condução ativadora num rácio de mistura de 1:4. Então, neste caso, a recomendação seria utilizar Variable Blonde, e no caso de Variable Blonde seria uma parte de pó para 4 partes de loção ativadora. Como queremos um efeito de aclaramento mais controlado, é importante que a loção ativadora seja feita a 10 volumes, ou seja, 3%. Iremos conseguir um efeito de consistência líquida cremosa e desta forma permite-nos de forma fácil fazer uma perfeita distribuição e ao mesmo tempo também nos vai permitir trabalhar sobre o cabelo. Color Remover é a mistura cremosa e fácil de aplicar. Vai nos permitir criar telas de cor mais uniforme e muito mais limpas. Ao mesmo tempo que também nos vai ajudar a suavizar as direções tonais indesejadas. É adequada para todo o tipo de clientes com que cabelo tenha coloração e, independentemente da base, funciona sobre a fibra, reduzindo a acumulação de pigmentos, proporcionando até 3 níveis de aclaramento, e a tecnologia que temos aqui é a tecnologia Fiber Bond integrada, que vai proteger e vai reforçar a fibra capilar durante o processo que estamos a fazer de limpeza. Podemos aqui selecionar uma limpeza mais suave ou uma limpeza mais profunda. Para isso basta seguirem a tabela. Nós conseguimos uma limpeza suave se utilizarmos na mistura a loção ativadora de Vibrance a 6 volumes. Então, Color Remover é esta caixa que aqui tenho. Cá dentro temos parte A e parte B, que elas devem sempre de ser misturadas uma com a outra, e depois trabalharíamos com a loção ativadora a 6 volumes. Se o objetivo é fazer um aclaramento mais profundo de até 3 níveis, então teríamos que adicionar parte A e parte B, e neste caso teríamos que selecionar com a loção ativadora a 10 volumes. Então, para que seja fácil de memorizar, embora tenham aí a tabela, se vamos fazer Color Remover, seria uma saqueta da A, uma saqueta da B e depois seria 60 gramas de loção ativadora a 6 volumes. Se quero aclarar até 2 níveis, ou a 10 volumes, se quero aclarar até 3 tons. Agora que já vimos a forma de podermos fazer aqui limpeza de forma suave ou aclaramento de forma suave, removendo pigmentos artificiais quando o cabelo fica mais escuro do que aquilo que é pretendido, agora é importante de percebermos também o que é que está por detrás da tecnologia. Então, na gama de Variable Blonde, o que nós temos na tecnologia é a tecnologia Fiber Bond integrada. Quer dizer que durante o processo de limpeza ou de aclaramento eu vou ter a fibra do cabelo protegida contra as agressões provocadas pelos processos de reação química e, por outro lado, também vou estar a garantir que o cabelo não quebre. Por outro lado, com Color Remover, o que nós temos presente é também a tecnologia Fiber Bond. Neste caso, é um produto que foi especificamente criado para fazer limpeza de pigmentos artificiais, enquanto que a descoloração é uma descoloração e às vezes perdemos um pouco de controlo na
nos níveis de aclaramento que desejamos obter. No caso do Color Remover, acaba por ser muito mais controlado este aclaramento, porque a função principal é limpar os pigmentos artificiais e não tão propriamente concentrado em aclarar cabelo. A qualidade do cabelo e a condição do cabelo fica como se tivéssemos aplicado uma máscara de tratamento, fica em ótimas condições. E uma das coisas que é importante de considerar quando falamos em Color Remover, imaginem que o cliente fez uma coloração de supermercado em que vem com uma barra escura, em que já tem uma barra mais clara porque tentou fazer uma cor mais clara. Então é importante, antes de fazer um aclaramento, uma descoloração, umas balayagens, nós limparmos esta intensidade de pigmento que está nos meios e pontas, e o produto ideal seria Color Remover. A cor desvanece quando o cabelo não tem capacidade para reter este pigmento. Quer dizer que o cabelo apresenta muitas das vezes danos, ou que a cor que eu apliquei não está de acordo ou não preparei a estrutura do cabelo de forma adequada para que a cor se pudesse fixar no interior do cabelo. Então, com as lavagens perde-se. Isto é importante de nós considerarmos que sempre que há necessidade de escurecer 2 ou mais tons, eu tenho que fazer aqui, aplicar a pré-pigmentação. A pré-pigmentação que me vai fazer vai ser preparar a estrutura do cabelo para depois receber a nova cor. E se é um cabelo que tem tendência a desvanecer ou que não tem capacidade de retenção da cor, nunca devo de trabalhar nestas áreas em que a cor tem tendência a desbotar, utilizar com volumagens muito altas. Devo sim trabalhar com volumagens baixas e também devo sempre de trabalhar com colorações mais suaves, como Vibrance, coloração demi-permanente, ou até mesmo trabalhar com Chroma ID ou Expert Mousse para fazer apenas o refrescamento da cor a meios e pontas. Mas aqui a minha principal opinião neste caso seria pré-pigmentar previamente. Então, para pré-pigmentar, basicamente o que nós teríamos que fazer seria, vou escrever outra vez para mim lá buscar atrás, seria voltarmos à nossa guia dos fundos de aclaramento e novamente saber que pigmentos eu poderia trabalhar para depositar. Então, a regra diz-me que, só escrever se não perco-me, e amarelo. A regra diz que sempre que eu tenho necessidade de escurecer 2 ou mais tons, eu devo de pré-pigmentar. Então, na pré-pigmentação, o que eu tenho que fazer basicamente é devolver ao cabelo o fundo de aclaramento que ele deveria ter na altura do tom onde eu quero ficar. Então, vamos imaginar que a vossa cliente faz um set natural. Faz sempre o set. Toda a vida faz o set. E chega a uma altura em que as pontas começam a desbotar, a cor desvanece. Desvanece quer dizer que de tantas aplicações sucessivas que fomos fazendo na fibra do cabelo, do crescimento à ponta, constantemente o cabelo começa a ficar mais poroso e a cor desbota. Então, a forma que temos para recuperar esta cor novamente seria pré-pigmentar. Sabendo que um set nós temos laranja, amarelo, então eu tinha que devolver ao cabelo laranja e amarelo. Então, como é que nós podemos fazê-lo? Podemos fazê-lo através da utilização de Expert Mousse ou podemos perfeitamente fazê-lo através da adição de Chroma ID. Então, tínhamos que na taça misturar Chroma ID, neste caso laranja com amarelo, e depois aplicar na área do cabelo que tem tendência a despigmentar ou que a cor desvanece e a seguir aplicar então a cor desejada por cima. Sendo que, como estamos a falar de uma área em que o cabelo já está poroso, deveríamos de trabalhar sempre com uma volumagem mais baixa. Selecionaríamos, por exemplo, Vibrance e utilizaríamos com 6 volumes, ou, no caso de não terem, Igora Royal, mas a 10 volumes. E aqui teríamos o problema solucionado.
cabelo ficar demasiado mate, quer dizer que ou nós colocamos uma coloração que não fomos eficazes na seleção da nossa cor e, portanto, o cabelo ficou demasiado esverdeado, não era a cor que era pretendida, ou então o cabelo já apresenta demasiados danos que, quando aplicamos uma coloração, parece que as pontas ficam ligeiramente esverdeadas ou parece que há uma viragem de cor. Então, para clientes que o cabelo ficou mate porque não fomos eficazes na seleção do nosso pigmento, uma das alternativas seria ou fazer Blonde Me Detox com a vitamina C, que vai ajudar, como a cor foi acabada de fazer, vai ajudar a despigmentar um pouco a cor. Outra das formas é fazer uma neutralização deste reflexo indesejado e no caso do cabelo estar danificado, então aqui a alternativa seria o cliente começar a tratar ou cortar o cabelo, ou se o cliente não quer fazer nenhum dos dois, uma das formas que pode ajudar para combater este efeito mate que fica sempre nas pontas seria pré-pigmentar estas áreas esverdeadas para ajudar a preencher o cabelo com fundo de aclaramento e contrabalançar a cor. Casos igualmente comuns que nos aparecem e que são também bastante desafiantes. Cliente que fez coloração em casa. Se o cliente faz uma coloração em casa, a recomendação é que possam fazer uma madeixa de teste para determinar qual o produto adequado para poder fazer a remoção, a aplicação da cor seguinte. Para saber qual é, ou traçar o mapa para conseguirmos os melhores resultados. Clientes com barras. O cliente tem uma barra mais escura de uma cor que fez anteriormente e que já fez outra cor a seguir, então tem uma barra escura no meio. Ou a linha da frente, o cabelo era demasiado fino, deixámos processar demasiadamente o tempo e então o cabelo ficou com uma barra escura. Neste caso é importante nós podermos limpar esta barra. Há duas formas que o podemos fazer. Uma delas é utilizando o pastel Fire para limpar esta barra que aparece ou a trabalhar com Color Remover, que já vimos há pouco, aplicando de forma metódica, única e exclusivamente naquela área mais escura onde está a barra. Clientes que querem passar de claro a escuro. Quando o cliente quer passar de claro a escuro, nós já vimos a nossa tabela anteriormente, nós temos que fazer pré-pigmentação e aqui é importante nós determinarmos qual é a altura do tom que o cliente quer ficar. Se o cliente está numa altura do tom 10 e quer passar para uma altura do tom 5, já sabemos que temos que aplicar laranja, vermelho, disparate, vermelho, laranja. Então, teríamos que aplicar nas áreas loiras, vermelho e laranja primeiramente, e depois então fazer a aplicação da cor desejada para ficar com o seu cabelo escuro, perfeito e com a cor totalmente equalizada. Cobertura irregular e não uniforme. O cliente muitas vezes tem uma grande percentagem de brancos na zona frontal e na parte de trás não tem quase percentagem nenhuma de brancos. É importante nós determinarmos isto para podermos trabalhar as nossas fórmulas adaptadas às necessidades específicas de cada área da cabeça. Se o cliente atrás não tem cabelo escuro, não faz sentido estarmos a aplicar uma fórmula em que tenho um tom moda junto com um tom de cobertura que me vai dar um efeito muito mais natural ou muito mais escurecido. É importante nós podermos fazer fórmulas adaptadas para conseguir cobrir as necessidades e ter uma cor final mais equalizada. Incorretamente aclarado. O cliente, nós fizemos uma descoloração e não fomos precisos na aplicação do produto da descoloração, ou o cliente já traz um grande histórico por trás, aplicamos a descoloração, não fizemos uma deixa teste e vemos que o cabelo tem manchas durante todo o cabelo. Então também é importante a madeixa de teste para podermos determinar primeiro o histórico do cabelo, se o cabelo realmente não tem nada de colorações prévias como histórico, ou termos aqui a capacidade de fazer madeixas finas, boa saturação de produto para assegurar que o aclaramento fica o mais uniforme possível e, acima de tudo, respeitar os tempos de pose. E, por fim, passar de escuro a claro. Passar de escuro a claro, aqui eu tenho que determinar quantos tons quero aclarar. O cabelo do cliente é natural? Se é natural e quer aclarar, por exemplo, 4 tons, será que eu posso fazer com super aclarante? Se o cliente tem o cabelo natural e apenas quer fazer umas balayagens, será que eu posso fazer com Fashion Lights, por exemplo? Sim, posso. O cliente tem o cabelo colorado.
Tenho o cabelo colorado, quer fazer balayage. Será que eu posso fazer uma balayage com Fashion Lights? Sim, pode, se quisermos aclarar apenas 4 tons. Mas se o cliente quer aclarar mais de 5 tons, então já teríamos que utilizar descoloração. E aqui existem várias descolorações. Igora Vario Blonde, que vai permitir um aclaramento de até 7 tons. Igora Vario Blonde Super Plus, que vai permitir um aclaramento de até 8 tons. Ou Blonde Me Premium Lightener, que vai permitir um aclaramento de até 9 tons. Em todas as nossas descolorações, nós estamos protegidos com as tecnologias Bonding, no caso da descoloração Blonde Me, ou no caso de Fiber Bond, nas descolorações de Vario Blonde, super aclarantes e também Color Remover e Fashion Light, já tinha dito, e super aclarantes. Os cabelos têm tendência a ficar sem brilho e a precisar muitas das vezes de um impulso de brilho antes no serviço de coloração. Aquela máxima em que os cabelos tinham que estar sujos para que a coloração funcionasse é totalmente errada. O cabelo tem que estar limpo e purificado. Então, caso o cliente tenha o cabelo com muitos resíduos, como por exemplo a acumulação de minerais da água dura, fazer este serviço de Blonde Me, o shot de vitamina C, antes do serviço de coloração, só irá impulsionar ainda mais os vossos resultados de louros ou até mesmo criando um efeito de madeixas muito mais perfeitas. Então, a seleção do produto seria utilizarmos o shampoo Blonde Me Detox e também trabalhar com a vitamina C, os nossos shots de vitamina C e água quente. Então, a forma de utilização, de aplicação, seria, neste caso, nós escovarmos o cabelo, a seguir fazer a preparação de uma saqueta de vitamina C junto com 100 ml de água quente, aplicaríamos metade da aplicação e iríamos penteando o cabelo para ajudar a distribuir e a seguir fazíamos a aplicação da segunda metade ou da segunda parte da mistura. Não é necessário, neste caso, fazer tempo de pause, porque o tempo que nós estamos a emulsionar e a massajar é suficiente. Enxaguamos e a seguir fazíamos a aplicação do shampoo detox para termos o cabelo então em perfeitas condições para o serviço de coloração. Recapitulando o serviço de pré-pigmentação, não se esqueçam que ele vai ajudar a reconstruir o tom e a base perfeitas para depois podermos aplicar a nossa coloração. O que nós estamos a fazer com uma pré-pigmentação é restituir ao cabelo os pigmentos de fundo, ou os pigmentos subjacentes que estão em falta. É ótimo quando queremos escurecer mais de 2 tons, é ótimo quando há cabelos que já têm tendência a desvanecer a cor e que nós queremos restituir ao cabelo o pigmento de fundo para ajudar a que a cor se consiga reter. Como é que nós devemos de aplicar? Então, devemos de aplicar a coloração semipermanente nas áreas onde é necessário. Neste caso, fazer a aplicação nas áreas mais claras ou que o cabelo se apresenta mais poroso. A seguir, nós vamos, por cima, então, aplicar a nossa coloração e, neste caso, a coloração nas áreas porosas ou que temos que restituir o pigmento deve ser aplicada com a volumagem mais baixa. Quais são as gamas? Então, deveríamos de trabalhar para pré-pigmentação ou com Expert Mousse ou com Chroma ID, são as gamas perfeitas na categoria de semi-permanente para preparar o cabelo para a coloração seguinte. A direção tonal do cabelo pode mudar com o tempo, devido à exposição solar, devido ao estado do cabelo ou até mesmo a influências mecânicas. Isto, por vezes, pode originar então esquentes indesejados. Por exemplo, outro dos tons dos resultados de cor indesejados é um cliente, a nossa seleção de cor, que pode ser incorreta. Por exemplo, nós selecionarmos um azul mate e aplicarmos, por exemplo, numa cliente que tem um louro muito amarelo. Irá originar um resultado verde bastante distinto. Então, também é importante, para nós conseguirmos perfeitos resultados de cor, garantir que o rácio de mistura e garantir que o tempo de pose também é totalmente respeitado. Só desta forma conseguiremos obter resultados de cor muito mais precisos. Outra das considerações é pensar que a cor fria é mais forte que a cor quente. Se a cor for aplicada sobre uma tonalidade cinza ou mate, a tonalidade fria irá sempre dominar. E isto quer dizer que pode haver aqui a necessidade de primeiro remover este pigmento para depois então podermos aplicar a cor neutralizante. Se, por outro lado, a tonalidade existente for mais dominante do que a tonalidade desejada, então a intensidade também deve ser primeiro reduzida. Por exemplo,
uma base vermelho, que é uma coloração vermelha, pode perfeitamente ser aqui colorada ou aplicado um dourado para nós conseguirmos reduzir a intensidade deste vermelho. Antes de realizar um serviço de correção de cor, é essencial estudar o cabelo e investir tempo na consulta. A comunicação deve ser honesta com o cliente, porque isto será a chave para nós conseguirmos atingir os nossos objetivos e, acima de tudo, conseguirmos exceder as expectativas do cliente. As nossas expectativas devem de ser realistas. A correção de cor normalmente necessitam de disponibilizar tempo e requer também muito conhecimento e muito talento, conhecimento de produto e, ao mesmo tempo, também perícia na aplicação. Por isso, é importante nós termos a capacidade de prometer menos para conseguirmos entregar mais. Então, o que é que nós temos que ter em consideração também quando estamos a fazer as nossas correções de cor? Primeiro, saber se o cliente tem sprays ou shampoos aclarantes, aquele tipo de shampoos de camomila, sprays que vão aclarando o cabelo de forma natural, o que seja. Por outro lado, se vai durar. O cliente quer uma coloração sem compromisso ou quer uma coloração que vá durar. Por outro lado, também a textura e a porosidade do cabelo. Se o cliente tem um cabelo mais poroso, quer dizer que eu vou ter que ter outros cuidados prévios para assegurar os melhores resultados. Se é atingível o resultado que eu vou fazer, se aquilo que o cliente me está a pedir é possível de nós conseguirmos lá chegar. Se adapta também ao tipo de cliente, se o estilo do meu cliente se adapta àquilo que ele pede, e não prometer demasiado, também já tinha dito na gestão das expectativas. Também em conta, depositar confiança, ou seja, falar com confiança e com segurança para que o cliente também se sinta confortável. Preparar o cliente para o resultado final. Muitas vezes acontece que o cliente, entre o fase do aclaramento até chegar à tonalização, fica um pouco assustado. Mas, se eventualmente nós considerarmos e explicarmos tudo isto ao cliente, torna-se muito mais fácil. E depois os cuidados em casa e também o tipo de atualizações que necessita. Qual é o tratamento ideal para fazer em casa e o que é que necessita de fazer nos meses seguintes. Se precisa de vir ao salão passado uma semana, passado um mês, passado 3 meses, isto também é importante de nós considerarmos. Por outro lado, também o tom existente. O que é que se o novo tom que o cliente vai aplicar, se é em conformidade com o tom que o cliente tem. Por outro lado, também pode ser mais simples e rentável e, ao mesmo tempo, podemos até recomendar um restyle. É realista, ou seja, se aquilo que estamos a pedir ou sugerir se é realista com aquilo que vamos atingir. Estabelecer o compromisso do cliente, reavaliar cada passo, expectativas. Depois também é possível conseguir apenas numa só visita ou eu tenho que marcar mais visitas com o cliente. A variação da cor do cabelo natural ou em todo o cabelo. Quero fazer apenas pontos de luz ou quero fazer todo o cabelo. Quero fazer apenas uma madeixa ou quero fazer todo o cabelo. E o fator tempo e o fator também do valor do tratamento. É importante, depois de tudo isto explicado, nós considerarmos também se o cliente vai ter tempo para fazermos a aplicação da forma mais correta. Imagens, aquilo que chamamos de monográficos sobre a correção de cor, cabelos manchados, cabelos que necessitam de fazer um reset à cor, ou até mesmo clientes que já têm o cabelo tão poroso e tão danificado que já não oferece condições para podermos fazer um serviço seguinte, ou até mesmo as coberturas de brancos que nós consideramos a cobertura de branco ineficaz. Se tens alguma pergunta, não te esqueças de escrever no chat. Este curso já sabem que está sempre disponível na plataforma eAcademy e todos os produtos que nós aqui falamos, como já é habitual, irei escrever também na caixa de comentários para que possam seguir em detalhe todos os produtos que aqui falamos. No entanto, alguma dúvida, alguma questão, podem escrever no chat ou então entrar em contato pelas vias normais, WhatsApp,
Messenger, Instagram, como fazem sempre. Espero voltar-vos a ver na próxima sessão. Beijinhos e muito obrigada!